Nós vamos falar aqui nesse trabalho sobre matrizes, né? Não vou ir tão a fundo, né? Chegar a falar sobre matrizes circulantes, mas vou falar sobre uma boa parte, né? Pelo menos a introdução sobre matrizes, que é de grande importância aí para o ensino médio, né? Principalmente para o segundo ano do ensino médio. Aqui foram meus professores orientadores, né? O José Eloy Ottoni e o Marcelo Oliveira Veloso. Isso aqui foi uma dissertação do mestrado profissional. Esse trabalho, né, ele fica publicado no Profmat, né, que é um órgão do governo, e vocês podem ter acesso a esse trabalho, que eu vou deixar o link, né, vocês podem clicar, e tem outras dissertações lá bacanas também, outros assuntos, e alguns assuntos similares a esse aqui também. Então, adiantar um pouquinho, né? Matrizes têm ampla aplicação em vários conceitos, principalmente físicos, né? Transmissão de dados, e outras coisas também, no comércio, e outras coisas a gente pode procurar. Para a computação, a gente nem precisa se preocupar, porque a gente trabalha dentro de matrizes aqui quase o tempo inteiro, principalmente o Excel. Posso até abrir aqui o Excel, né, para mostrar que funciona como matriz também, né? Deixa eu ver aqui um Excel, que é uma planilha, né? Então, na verdade, quando a gente for definir uma matriz, né, vai ser uma coisa de duas dimensões, né, composta de linhas, né, linhas e colunas. Mas que a gente não vai entrar nesse assunto, não salvar, bora lá. Então, conceitos preliminares. O que é uma matriz, né? Uma matriz de ordem M por N, né? A gente lê M por N, a gente representa o X aqui, como se fosse uma multiplicação mesmo, onde esse M vai ser o número de linhas, né, que a gente vai tratar aqui na horizontal, e N vai ser o número de colunas que a gente vai tratar na vertical, né, que é a primeira coluna, depois a gente tem a segunda coluna, e aqui a terceira coluna. No caso aqui, essa matriz A, né, vai ser uma matriz 3 por 3. A matriz B, matriz 2 por 3. Sempre a gente fala primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Então, representando a representação genérica de uma matriz A, A1, A12, A13, onde esse A1 vai ser o endereço do elemento dessa matriz. Quer dizer que esse elemento aqui é o elemento da primeira linha e primeira coluna. Esse elemento aqui é da segunda linha e segunda coluna. O A33, terceira linha, terceira coluna. O A13, primeira linha, terceira coluna. E assim por diante. A gente representa por A, I, J, onde I e J são a iésima e Jésima coluna, né? Desculpa, iésima linha, o I, e Jésima coluna. Então, exemplo, dando uma matriz A qualquer, A21 é um elemento da segunda linha e primeira coluna. A32 é o elemento da terceira linha e segunda coluna. Agora a gente vai falar de alguns tipos de matrizes. Primeiro, matrizes quadradas. Né? Matrizes quadradas vai ser quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Né? Então, uma matriz 1 por 1 é uma matriz quadrada de ordem 1. Uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. É uma matriz quadrada de ordem 3. Uma matriz 3 por 3, essa matriz C. Né? A representação de uma matriz. A gente vai colocar esses elementos dentro de colchetes. Tem alguns livros didáticos que trazem essas matrizes dentro de parênteses também. Mas de chaves eu nunca vi. Então, o mais comum é dentro de colchetes mesmo. Então, aqui eu tenho uma matriz M por N, né, genérica, uma genérica quadrada, onde esse último elemento aqui, né, tem que ser M por N. Esse M tem que ser igual ao M aqui. Na matriz C, aqui esse elemento aqui é o 3, 3. Na matriz B é o elemento 2, 2. E na matriz 1 é o elemento 1. O que é uma matriz diagonal? Vamos para a leitura aí, outro tipo de matriz especial. É toda matriz quadrada em que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Ou seja, se I é diferente de J, então A e J é igual a zero. I diferente de J quer dizer que o número, né, que representa a linha é diferente do número que representa a coluna. Então aqui, ó, esse elemento aqui, se fosse na genérica
uma 3 por 3, seria o elemento 1, 2. Então, é só a diagonal principal, né, que é o A1, A22 e A33, são elementos diferentes de 0, né, pode ser até 0, mas acima deles e abaixo deles tem que ser 0. A matriz triangular é toda matriz quadrada em que todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Beleza? Então, aqui, observa que a matriz diagonal é uma matriz triangular, mas nem toda triangular vai ser diagonal, porque observa essa triangular superior aqui. Os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. E na inferior, os elementos acima da diagonal principal são nulos. Aqui são dois exemplos de matrizes triangulares. Aqui é um caso especial, né, a diagonal, onde ela é superior, né, e inferior ao mesmo tempo. Dá para trabalhar como se fossem conjuntos aí, né, um contendo o outro. Né. Bora lá para outra matriz importante, que é a matriz identidade. A matriz identidade vai ser uma matriz diagonal, né, igual essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui. Só que o fato especial é que todos os elementos da diagonal principal vai valer 1. Né? Então, a de ordem 1, a matriz de identidade a gente coloca como um I maiúsculo, né, de ordem 1, é só o elemento 1. A matriz de identidade de ordem 2, que é o I índice 2, 1 na diagonal principal e acima e abaixo, né, 0. De ordem 3 e assim por diante. Matriz coluna é toda matriz que possui apenas uma coluna. Aqui a matriz A, 1, 0, e a matriz B, 1, 4, 7, que é uma matriz, na A é uma matriz 2 por 1, e na B é uma matriz 3 por 1. Matriz linha, toda matriz que possui apenas uma linha. Exemplo, matriz A, 1, 3 e menos 4. Se fosse de forma genérica, seriam os elementos A1, A1, 2 e A1, 3, onde o primeiro índice, né, representa a linha e o segundo índice representa a coluna. Matriz transposta, a gente vai representar com A elevado ao T maiúsculo, né, a nomenclatura mais comum de ver nos livros. Então a matriz transposta é o seguinte: você vai pegar a linha dessa matriz e vai transformar em coluna. Então, com um exemplo fica mais fácil. Olha só, a matriz A, a matriz 1, 2, 5, que é a primeira linha, vai virar na transposta a primeira coluna, 1, 2 e 5. Na matriz B, 1, 7, 0, segunda linha, vai virar na transposta a segunda coluna, 1, 7 e 0. Matriz simétrica é quando a matriz A é igual à sua transposta. Já dá para notar que isso só vai acontecer em matrizes quadradas. Não tem como existir uma matriz simétrica onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, a matriz simétrica é quando a matriz A é igual à sua transposta. Exemplo, primeira linha 1, 2, 3, primeira coluna 1, 3, 2. Eu falei errado, desculpa. Primeira linha 1, 3, 2, primeira coluna 1, 3, 2 da transposta. Segunda linha 3, 1, 4, na transposta 3, 1, 4. Na matriz A, terceira linha 2, 4, 1. Na matriz transposta, terceira coluna 2, 4, 1. Na verdade, elas são iguais. Daqui a pouco, né, a gente vai fazer outro vídeo para depois a gente falar sobre operações com matrizes.